ipê amarelo é encontrado em todas as regiões do Brasil e sempre chamou a atenção de naturalistas, poetas, escritores e até de políticos. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros declarou o ipê amarelo a flor nacional. Desde então, o ipê amarelo é a flor símbolo de nosso país. O ipê é a árvore brasileira mais conhecida e mais cultivada e, sem dúvida nenhuma, a mais bela. Não há região do país onde não exista pelo menos uma espécie dele. O período da queda das folhas coincide com a floração, que se inicia no final do inverno. Quanto mais frio e seco for o inverno, maior será a intensidade da florada do ipê amarelo. Já estamos no mês de setembro e aqui em Goiás é muito bonito você olhar os ipês amarelos. Nas viagens que fazemos ou nas cidades, em todo lugar ele se destaca pela sua beleza. E é muito interessante notar que ele, em volta dele, está tudo seco, não existe nenhum aspecto de vida e podemos ver ele ali florido e dando essa imagem tão bela que nós podemos perceber nas nossas viagens, em tudo que fazemos aqui. Quando olhamos para essa bela árvore, que é símbolo do nosso país, podemos perceber que, apesar da sequidão, apesar de toda a região estar seca, que aqui nós temos de 3 a 4 meses de estiagem, que faz as coisas ficarem todas secas e aquele aspecto feio de poeira e bem seco mesmo, a gente percebe que o ipê ele é indiferente a essa situação. E ao perceber isso, nós olhamos para Deus, que é o que criou, que fez o ipê, como ele fez perfeito. E apesar de tudo o que acontece ao seu redor, o ipê continua florido e dando a sua beleza. Isso se dá porque Deus o criou para isso. Criou para ele resistir essa seca e mesmo na seca ele dá as suas flores e embelezar um cenário que não é belo, um cenário que pela sequidão é muito triste. O ipê então dá alegria ao cerrado brasileiro, aqui na nossa região. E quando olhamos para ele, nós ficamos cheios de esperança, os nossos olhos ficam cheios de beleza, e nós então ficamos felizes em viajar, em poder ver a paisagem na nossa região aqui. O ipê amarelo nos ensina belas lições, e a maior delas é que nós devemos mostrar nossa beleza, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, da nossa nação, mesmo que as coisas não vá muito bem. Sabemos que Deus nos criou de forma bela, porque Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Assim nós devemos também mostrar aos outros a nossa beleza. Infelizmente no Brasil existem pessoas que dão conselhos para as outras, e esses conselhos sempre são conselhos que não levam a pessoa a dar o melhor de si, a mostrar a sua beleza. Ao contrário, conselhos que levam a pessoa a mostrar a sua maldade, a sua feiura. Pessoas que não compreenderam que a vida é bela demais para a gente gastá-la com coisas ruins. Os conselhos que são dados hoje, e muitos são até vendidos, se preocupam apenas em questões materiais. Não se preocupa com aquilo que realmente tem valor. As coisas do coração, as coisas da alma, as coisas que nos fazem aproximar dos outros e fazer a vida do outro uma vida melhor, e assim fazendo a nossa também. Muitos conselhos são dados apenas para aproveitar da outra pessoa, para ter vantagem sobre a outra. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, ele seria vendido. Mas esse ditado é um ditado muito errado, porque o conselho, por ser bom, por isso que nós damos os conselhos e as pessoas elas aceitam, e por isso que elas não são vendidas, porque nem tudo que é bom tem a ver com questões econômicas. Esse é o grande problema do mundo,
Achar que todas as coisas boas têm que ser compradas, que tem a ver com o poder econômico. Esse é um pensamento que foi colocado em nossas cabeças, na nossa geração, achando que tudo que é bom tem que ser comprado, e tem que ser comprado com um alto preço, com valor monetário, tem que ser comprado com dinheiro, ou com esforço, ou com a sua sabedoria e esperteza. Infelizmente, com esse pensamento, nós deixamos de olhar para as coisas pequenas da vida, as coisas simples, e que faz toda a diferença. As pessoas então valorizam a mercadoria, e tudo que se compra com dinheiro, quanto mais caro, mais valor eles têm. Mas as coisas de valor você não pode comprar com dinheiro. Nós podemos colocar uma lista delas aqui. O amor, a bondade, a paz, não se compra com dinheiro. E assim nós temos então que o conselho, sim, o conselho é bom. E graças a Deus ele é de graça. Quantas vezes você já ouviu um conselho de uma pessoa de idade e que já viveu aquele problema, aqueles momentos que você está vivendo? Você recebeu um conselho e você colocou em prática e deu tudo certo. Então, são conselhos que você ganhou, foi de graça, e te livrou de uma confusão, ou te deu paz, te deu uma série de coisas que o dinheiro não pode te dar. Dessa forma, nós compreendemos que um bom conselho é importante, porque à medida que você recebe um bom conselho e coloca ele em prática, isso pode livrar você até da morte, pode te dar uma vida boa, pode garantir para você um grande futuro. Por isso, falar de um bom conselho é falar dos conselhos que a Bíblia nos dá. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma biblioteca de vários conselhos que o próprio Deus nos dá. Conselhos que vêm através das histórias, através dos momentos bíblicos, de pessoas e de histórias grandiosas, maravilhosas que você pode ler. Ali você vai receber grandes conselhos de pessoas que erraram, que acertaram, mas todos eles mostrando o que Deus quer para nós. Assim, o conselho bíblico é a gente ouvir os conselhos de Deus, ouvir o que a Bíblia está dizendo e colocar em prática. A palavra de Deus deseja é que nós possamos observar os conselhos bíblicos e através desses conselhos nós vivemos por ele. Assim, nós podemos viver bem, viver com a nossa família e bem também em sociedade. Dessa forma, eu gostaria de meditar com você num texto que fala bem desses conselhos, que é o Salmo de número 1. Vamos meditar nessa palavra? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ao meditar no Salmo de número 1, é bom a gente compreender que ele está aqui não por acaso. O Salmo de número 1 é como se o salmista dissesse: esse é o primeiro salmo que vai nos preparar para ler, para aprender sobre os outros salmos. Então o Salmo de número 1 é como se fosse um resumo, algo que nós pudéssemos dizer aqui, está nos preparando para aprender sobre os outros. Porque aqui diz a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele que teme a Deus e aquele ímpio que não teme a Deus. Então, vai mostrar para nós que vale a pena seguir a Deus, porque com Deus nós temos o melhor dele, e sem Deus a vida é horrível. O conselho que o Salmo de número 1 nos dá é que vale a pena nós observarmos os princípios de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E que à medida que nós afastamos de Deus, nos tornamos incrédulos, nos tornamos rebeldes, nós sofremos as dificuldades que todos têm quando não seguem a Deus. Assim, o Salmo de número 1 ele é muito importante nós compreendermos, por isso é importante você medite nele. É um salmo curto,
mas que de uma profundidade enorme, que nos ensina muitas coisas. E aqui ele vai nos ensinar que vale a pena nós aceitarmos os conselhos. E esse conselho aqui na Bíblia é de graça. Mas nem tudo que é de graça não vale nada. Como eu disse, a nossa sociedade, a nossa cultura, uma cultura que se preocupa mais com as coisas materiais, uma cultura que quem domina são as grandes empresas, muitas pessoas acreditam que a felicidade está apenas nas coisas que têm a ver com o material, que tem a ver com as coisas monetárias, tem a ver com dinheiro. Então, se você compra algo caro, isso tem valor. Se for algo barato, não tem valor. É isso que acontece no supermercado ou na loja que você vai comprar. Se você compra uma coisa muito barata, logo você fica desconfiado, você diz, não, isso aqui não presta. E se a pessoa então diz para você, olha, se você comprar isso, você leva aquilo de graça. E você diz, então, esse de graça deve ser algo ruim. É o que acontece no mercado. Mas isso não é o que acontece nas Escrituras. Porque nem tudo, como eu disse, que tem valor tem a ver com o dinheiro. Muito pelo contrário. As coisas que realmente têm valor, o dinheiro não pode comprar. Por mais que tivéssemos muito dinheiro. Prova disso, quantas pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a felicidade, não têm a paz, não têm o amor no coração e as outras coisas que o dinheiro não pode comprar. O Salmo de número 1, então, nos leva a resgatar aquilo que realmente tem valor. O que tem valor? Qual que é o conselho que nós podemos receber que realmente tem valor? O conselho bíblico é de graça e a palavra de Deus diz que essa palavra graça na Bíblia significa que o Rei, o Deus Todo-Poderoso, nos convida a estar na sua presença. Essa é a palavra graça, isso significa graça. Um Deus, um Rei Todo-Poderoso, que concede ao súdito o privilégio de estar na tua presença. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que o conselho bíblico é de graça, mas significa que esse de graça tem muito valor, e o valor imensurável, porque tem a ver com o Deus Todo-Poderoso, que convida um pecador, está na sua presença, e a Bíblia diz que isso só é possível através de Jesus Cristo. Assim, nós podemos aprender nesse texto uma lição muito importante, que esse bom conselho e tudo que nós precisamos para viver bem na vida, o conselho não está no mundo. O mundo não pode nos dar um bom conselho. E quando se fala mundo aqui, nós estamos falando de um mundo sem Deus, de pessoas que não querem seguir a Deus, não se preocupam com os princípios de Deus, mas elas constroem os seus próprios princípios, as suas próprias teorias e vivem por elas. Ou fazem ou vivem com princípios dos outros, filósofos, sociólogos e aí vai. Pessoas que dizem que a palavra de Deus não tem valor. Outras até dizem que foram escritos por homens. E por que eu vou obedecer a homens? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E nós sabemos então que Deus colocou na mente desses homens tudo aquilo que Deus queria e tirou da mente tudo aquilo que Deus não queria que eles registrassem. Sabemos que são histórias, são princípios que vêm de Deus para nós. Por isso, o Salmo, ele começa dizendo para nós que esses valores, esses princípios, esse bom conselho, nós não vamos encontrar no mundo. É interessante que ele começa falando no primeiro versículo, no primeiro verso, dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que aqui há uma escada, uma progressão de pessoas que desobedecem a Deus, ou seja, há uma progressão de desobediência a Deus. E é como se fosse realmente uma escada, cada degrau você está afastando mais de Deus. Por isso ele começa, aquele que não anda no conselho, ele fala que aquele que não ouve o conselho do mundo, esse sim é bem-aventurado. Então a palavra bem-aventurado aqui significa, ela é realizada totalmente, não só nas questões materiais, mas principalmente da alma. Porque se a alma está satisfeita, é claro que mesmo que te falte alguma coisa, você está feliz. Você pode estar num banquete, mas esse banquete, se você não tem paz, você não vai comer nada.
Você pode estar na sua casa tendo ali pouca comida, mas se você está em paz, se você está realizado, você vai comer bem e aquela comida vai te fazer bem. Então, o bom conselho é aquele que não vem desses ímpios, mas vem de Deus. Então, os ímpios não podem te dar um bom conselho, o mundo não pode aconselhar você da forma correta. Ele está dizendo que quem anda no conselho dos ímpios, ele está procurando o caminho errado. E com isso, ele não vai ter aquilo que ele deseja. Ele não vai ter a paz que ele procura. Nós temos vários conselhos de ímpios. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu me lembro de trabalhar em certos locais e que as pessoas davam conselhos uns para os outros. E cada conselho que você ouvia, você percebia como esse conselho, se a pessoa ouvir, ela vai se dar mal, vai ser ruim. Quantos conselhos as pessoas dão aos outros dizendo, por exemplo, a questão dos casais, e a maioria das pessoas que dão conselhos para os casais não separa, não está dando certo. E nós temos vários outros conselhos para jovens. Desfrute sua vida, aproveite, faça o que você quer, porque depois de casar você não tem como fazer. Essas pessoas então ouvem esses conselhos, fazem tudo o que é errado, acabam com a sua vida, entram no casamento todo cheio de experiências ruins e assim acontece todo tipo de coisas dentro da família. Por isso, falar de andar com os ímpios é pensar em pessoas que preferem ouvir maus conselhos do que bons conselhos. E com isso, a vida se torna ruim. Os ímpios, eles não têm o que oferecer porque são vazios de princípios. Eles não conhecem a Deus, eles não sabem quem Deus é. Quantas pessoas até que se dizem cristãs, elas procuram conselhos de homens que não são cristãos, de homens que não têm esse conteúdo que eles precisam ter para dar um bom conselho. Sim, nós temos no Brasil livros que vendem muito, como os livros de autoajuda, como se esses livros fossem a solução para algum problema. Livros como As 10 Maneiras de você ter um bom relacionamento, também As 10 Formas de você ser uma pessoa vitoriosa e assim por diante. Nós temos esses livros que vendem muito, que são conselhos de pessoas que não conhecem as Escrituras. Aqui, então, o texto está dizendo para nós, feliz é aquele que não anda no conselho dessas pessoas. Nós temos as novelas no Brasil que aconselham as famílias brasileiras para fazer coisas erradas. Filmes e programações na televisão e muitos da internet, youtubers, que fazem a cabeça da garotada aí e que são pessoas vazias, pessoas que não têm um bom conselho a dar. Então o salmista diz, feliz é aquele que não ouve esses conselhos. Então você deixe de ouvir os conselhos dessas pessoas. Não pense que o youtuber, aquele ator de televisão, aquele apresentador, as novelas, filmes, vão te dar um bom conselho. Tem pessoas que basta assistir uma novela, um filme ou qualquer outra programação na televisão, eles acham que aquilo é uma verdade absoluta, que é um conselho para todas as famílias e que aquilo vai dar certo. Grande engano. Só dará errado, porque esses conselhos são vazios de conteúdo. Eles não têm princípios que regem. Por isso o texto diz, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Veja que é uma progressão aqui. A pessoa, ela começa a andar com esse ímpio, ouvir isso, ouvir os seus conceitos, ouvir o seu conselho e logo ele se detém, ele para. Ou seja, a ideia aqui é que essa pessoa começou a andar com aquele ímpio e logo agora ele já está com ele. E agora ele parou, ele permaneceu, ele está ali ouvindo, ou seja, é como se fosse realmente um discípulo, um seguidor. Agora não só ele anda, mas agora ele até medita nessas coisas e ao meditar ele concorda com aquilo, ele pratica aquilo. Nós já vimos isso. Provérbios vai dizer para nós que aquele que tem más companhias adquire maus hábitos. Essa é a ideia do salmista. A pessoa que anda com o ímpio, logo ele já se detém, ele fica com aquele ímpio e logo ele passa a fazer as mesmas coisas que aquele ímpio faz.
perceba você que tem filho. Se o seu filho tem uma má companhia, cuidado. Com certeza ele vai adquirir esses hábitos ruins. Perceba que não só o seu filho, até você mesmo. À medida que você tem um amigo, uma amiga que tem esses princípios errados e que faz coisas erradas, daqui a pouco você está pensando a mesma coisa que eles e também está fazendo a mesma coisa. Assim acontece com todos nós. Se nós não observarmos essa progressão, logo nós vamos querer copiar as práticas erradas que essas pessoas fazem. Por isso o salmista diz que o bem-aventurado é aquele que não se detém. Ele não para ouvir essas pessoas, muito menos para praticar o que elas praticam. Isso nós podemos ver não só em pessoas comuns, vamos dizer assim, mas em muitos líderes de todas as igrejas. Pessoas que começam a andar com outros, eles começam a adquirir esses maus hábitos. Quantos líderes que estão aí na mídia, líderes que conquistou muita audiência, líderes que estão em instituições grandes, até de nossas igrejas, e agora estão irreconhecíveis. Pessoas que deixaram o poder subir à sua cabeça e agora esqueceram da piedade, esqueceram dos princípios de Deus. Pessoas que começaram a andar como poderosos e agora se acham tão poderosos, esquecendo do Evangelho. Assim nós temos em nossas próprias igrejas, percebemos quantas pessoas estão fracas, estão esquecendo os princípios aqui do Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho desses pecadores. Ele não fica ali no caminho deles, porque ele sabe muito bem que esse caminho é tortuoso, é um caminho errado, é um caminho que não nos leva a estar com Deus, ao caminho de paz, de vida, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O salmista, então, ele vai para o terceiro degrau aqui, o terceiro degrau, que é quando ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o terceiro degrau da degradação do homem diante de Deus. Ele se afasta tanto de Deus, que agora ele se assentou. A ideia é que ele se acomodou. Ele não quer mais saber em retroceder, em voltar ao caminho de Deus, mas ele decidiu continuar nesse caminho. Ele prefere assim. Paulo vai dizer que vai chegar uma época em que as pessoas vão abandonar Deus e que muitas pessoas têm o seu coração, a sua mente cauterizada pelo pecado. É o que o salmista está dizendo. Essa pessoa agora, ela se acomodou de tal forma que ela se convenceu de que os princípios de Deus são princípios errados e que os seus princípios, aquele que agora ele tem, que ele adquiriu desses ímpios, porque ele andou com o ímpio, porque ele permaneceu ali e agora ele entendeu que esse princípio é o melhor. Então ele prefere o mundo, ele prefere os conceitos dos ímpios do que Deus. Mais uma vez nós podemos pensar sobre todas as pessoas que você conhece, que eu conheço, que eram gente boa, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente eram humildes e que de repente agora estão no poder, seja no poder de uma instituição religiosa ou numa instituição política, qualquer uma. Ele agora se tornou irreconhecível. Você não o conhece mais porque agora ele está andando e seguindo esses princípios dos ímpios. Agora está sentado, ele se acomodou, ele crê que esse é a vida boa que ele queria. Aqui está dizendo, o texto nos informa que bem-aventurado é aquele que deixa Deus controlar o seu coração, mudar o seu coração, mudar a sua vida. E assim ele consegue viver de forma piedosa em todos os momentos. Ele nunca vai andar, ele nunca vai se deter, muito menos se assentar com os ímpios, ouvindo e praticando o que o ímpio faz. Porque ele reconhece que Jesus está em seu coração e que os princípios de Cristo são diferentes e que tudo que Deus deu para essa pessoa é melhor do que qualquer outra coisa que o mundo possa lhe oferecer. O salmista, ele fala desses pontos negativos daquele que é bem-aventurado para nos preparar para falar dos pontos positivos, naquilo que realmente nós devemos fazer. Então ele diz, bem-aventurado aquele que não anda, que não se detém e que não se assenta no caminho dos ímpios. Agora, a partir do verso 2,
ele vai dizer como que é aquele que realmente é bem-aventurado. Ou seja, do negativo, das coisas negativas, ele passa para aquilo que é positivo. Então ele nos ensina aqui que nós só podemos encontrar o bom conselho no conselho de Deus, nos caminhos do Senhor. E essa é a grande diferença que todos os salmos, até os 150, vão nos falar. Nos ensina exatamente isso, que há uma grande diferença entre servir a Deus e servir o mundo. Aquele que serve a Deus, ele anda na luz do dia. Aquele que serve o mundo é como se ele andasse à noite. Sim, ele fala nesse verso 2, quando ele diz: antes o seu prazer está no Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A ideia aqui é que antes de qualquer coisa, a alegria dessa pessoa está na lei do Senhor. E a lei do Senhor aqui são os seus mandamentos, os seus princípios, é o que está registrado nas Escrituras. O homem, ao avaliar a sua decisão, o que ele vai fazer, ele sempre decide observar os princípios de Deus. E é muito importante notar isso, porque aqui fala de meditar de dia e de noite. A ideia do meditar não é apenas você ficar recluso em um local e ficar fazendo aquele processo mental de pensar na lei de Deus. Isso é importante e isso é uma das coisas que, creio eu, que a nossa geração está precisando muito. A ideia de que você parar as suas atividades, parar o que você está fazendo e concentrar naquilo que a Bíblia está dizendo, os princípios de Deus. Essa concentração é muito importante, até porque hoje nosso pensamento é muito difuso. Nós, ao mesmo tempo que estamos fazendo uma coisa, estamos fazendo outra, principalmente quando se fala do celular que está na palma da sua mão, então você nunca se concentra em alguma coisa. A nossa geração tem que aprender a concentrar, a meditar nas Escrituras. E quando eu digo isso, não estou dizendo que como se fosse uma meditação transcendental, em que você acredita que através dessa meditação, desse processo mental, você encontrará aquele que é santo, você entrará nas coisas de Deus. Não nesse sentido, mas no sentido de você compreender as Escrituras, no sentido de você compreender na mente e no coração. À medida que você medita nesse texto, medita na palavra de Deus, você vai compreendendo o que esse texto tem para você. O Espírito Santo vai trabalhando em seu coração para que você compreenda a verdade que está ali. É nesse sentido que a meditação ela precisa acontecer na nossa vida. Então, os mais jovens precisam ter esse tempo de meditar nas Escrituras e poder compreender as Escrituras como realmente ela é. Mas o texto está falando dessa compreensão, essa meditação tem que levar a uma prática. Então, ele não está dizendo de algo apenas de uma reclusão, de um pensamento assim. Ele está falando que bem-aventurado, o feliz, é aquele que consegue ter prazer em obedecer os princípios de Deus em qualquer momento. Ele tem prazer em observar esses princípios. Ele sabe que ali está o seu prazer. Enquanto se fala prazer, é muito interessante notar que o prazer foi Deus que nos deu, Ele que criou. Então, para muitas pessoas, eles têm a concepção de que os evangélicos ou o cristianismo, ele não permite que as pessoas tenham prazer. Muito pelo contrário. O prazer do homem foi criado por Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. O grande problema é que quando o pecado entra na raça humana, então o pecado ele faz com que o prazer do homem seja desvirtuado. Ele usa o prazer para fazer as coisas erradas contra Deus. Então, ele pegou o prazer, pegou algo de bom que Deus deu e distorceu isso para que fazer a vontade do pecado, da carne, do mundo e do diabo. Então, esse é o grande problema. Mas o prazer em si é muito importante, está aqui o exemplo disso. O prazer dessa pessoa tá, em meditar na palavra de Deus. Então, o texto não está dizendo que é apenas esse processo, então, quando eu pego a palavra de Deus e vou para um lugar, no quarto, na sala, algum lugar secreto e vou meditar.
Ele está dizendo que isso é importante, mas ele está falando que de forma geral também. Ele está dizendo que à medida que eu medito nela, ao trabalhar, no meu lazer, em qualquer lugar que eu estiver, e essa meditação é prazerosa. Então ele está dizendo, quando eu estou no meu trabalho, e ali eu decido cumprir as regras, ser um bom funcionário, ou quando eu estou na minha empresa, eu decido ser um bom patrão. Ele está dizendo, isso é o prazer desse que compreendeu quem Deus é. Então, ele é feliz, ele sabe muito bem que o princípio de Deus, o conselho de Deus é melhor que o conselho do ímpio. Ouvir o conselho, meditar nesse conselho, aceitar esse conselho, é isso, é colocar em prática. E por isso ele está dizendo, medita dia e noite, em todos os lugares, em todos os momentos, em toda a função que eu exercer, em todo lugar que eu estiver. Então não há lugar aqui para orgulho, não há lugar para vaidades que te levam a desobedecer a Deus, não há. Se você está na sua casa, você ali com a sua família, você é uma pessoa humilde e você medita nessa palavra e cumpre as suas obrigações com prazer. Se você estiver no seu trabalho, a mesma coisa. Se você receber um cargo importante na vida, vai continuar a mesma coisa, porque o seu prazer está na lei de Deus e não nos princípios do mundo. Então há uma grande diferença aí. A gente percebe que as pessoas, elas acham que esses conselhos só valem dentro do templo, ou dentro da sua casa, ou na medida que você está conversando com um crente, com um pastor. Então esses princípios valem. À medida que você está no outro ambiente, as pessoas esquecem dos princípios. Mas aqui diz, é aquele que medita de dia e de noite. E o texto então dá um exemplo bastante claro, e que nós vimos do ipê. Então em Goiás, o ipê ele é muito bonito por isso. Porque a gente vê todas as árvores secas, toda a plantação seca. Mas está lá o ipê amarelo dizendo que ele foi criado para aquilo. Ele foi criado para dar a sua beleza no tempo que todos estão secos. A beleza dele, de longe você vê. E a mesma ideia aqui. Ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Veja que o ipê amarelo, aqui em Goiás, ele dá em qualquer lugar. Você percebe que ele está florido. A ideia do texto é usar esse exemplo da árvore, dizer, olha, a árvore, quando ela está num lugar que ela consegue se alimentar bem, que é junto aos ribeiros de água, ela vai dar o seu fruto no tempo certo. Veja que Deus criou as coisas perfeitas. E no tempo certo, aquela árvore vai dar o seu fruto, vai se mostrar. Assim é o ipê aqui em Goiás. É nesse tempo que ele se mostra tão bonito. E não se importando com o seu redor, o que está acontecendo. Mesmo que tudo é trágico, mesmo que tudo é deserto, ele dá a sua flor, a sua beleza. Assim é o homem de Deus. Assim é aquele que segue os princípios de Deus. É aquele que tem prazer na lei do Senhor. Ele dá a sua flor, o seu fruto. Ele mostra quem ele é. Uma pessoa generosa, grandiosa, uma pessoa que tem os princípios de Deus no coração. Ele não se importa se os outros não têm, não querem seguir. Isso não vai influenciar suas atitudes, porque ele é assim. O ipê não fica ali se questionando se ele é ipê, se não é, se ele vai florir ou não. Ele vai florir e podemos esperar. E nós sabemos que quanto mais o inverno for rigoroso, mais a flor do ipê amarelo ele vai produzir com tanta beleza. Assim deve ser um crente. Quanto mais as adversidades, mais dificuldades, mais pessoas não querem seguir a Cristo, mais pessoas tentam convencê-lo de que esse caminho é errado. Quanto mais acontece isso, mais o crente deveria dizer, eu vou produzir mais fruto. Eu vou mostrar mais quem eu sou, um cristão verdadeiro. Então, infelizmente, muitos crentes estão ouvindo o conselho do mundo que diz, olha, a fulana lá brigou com você, briga com ela. Ela te odiou, odeia ela também. Ela está mentindo, minta também. E tem uma guerra que Tiago vai dizer carnal, demoníaca. Agora o texto está dizendo o contrário.
que nós, como nós temos o prazer na lei do Senhor, então o nosso fruto nós vamos dar o fruto do Espírito no momento certo. Nós vamos esperar, e esperar aqui na Bíblia é sempre caminhar na direção de Deus. O IP fica o ano todo ali parecendo que ele está até morto às vezes, parecendo que ele não vai dar nada. Mas no momento certo ele dá sua flor exuberante. É o que está dizendo. É suportar as aflições, suportar as dificuldades, é permanecer na água viva que é o nosso Cristo, é permanecer nele. E no momento certo nós vamos dar as nossas flores, o nosso fruto. Então, é esperar o momento certo e, nesse esperar, caminhar em direção a Deus, fazendo o que é correto. Ou seja, uma pessoa está mentindo, falando de você, não vá atrás, querendo fazer algo, vingar, fazer algo, ou mentir também da pessoa. Espere em Deus, acalme o seu coração, ore por essa pessoa. E no momento certo, tudo vai ser resolvido. A pessoa, ela vem e te maltrata, e vem aquele desejo de vingar, de dar um troco. Espere. Você faz parte da luz, você tem prazer nos princípios de Deus. Aguarde, ore para essa pessoa, caminhe em santidade. No momento certo, Deus vai te mostrar quanto valeu a pena você estar com Ele, nele. Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então aquele que suporta as aflições é como se ele dissesse, eu sou apenas um ramo. E se está com dificuldade de chuva, Deus sabe. Mas Deus está nos alimentando e no momento certo nós vamos dar o fruto, porque nós estamos na videira. Ou seja, nós estamos em Deus, porque Cristo morreu na cruz por nós. Então nós podemos suportar sim. A Bíblia diz que Deus não nos dá alguma coisa além daquilo que nós podemos suportar. Então nós vamos suportar porque nós estamos nele. É isso que o salmista está dizendo. É como essa árvore que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. O bem sucedido aqui não é de acordo com os princípios do mundo. O bem sucedido é de acordo com o reino de Deus. Então não pense você, eu vou fazer isso, então eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser próspero materialmente falando. Tem a ver com os princípios de Deus, o reino de Deus. Os valores daquele que é bem-aventurado, segundo Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que Jesus vai ensinar. Bem-aventurados são os humildes, aqueles que choram, os misericordiosos, aqueles que lutam pela justiça. É assim. Então lembre-se que o caminho que nós seguimos é um caminho diferente. Nós seguimos o caminho de Cristo, o caminho daquele que nos apresenta o verdadeiro prazer da vida, que é seguir os mandamentos de Deus. Aquele que nos dá o bom conselho. E é isso que a Bíblia nos diz, que o verdadeiro conselheiro, o maravilhoso conselheiro é o nosso Jesus. Aquele que veio como Emanuel, o Deus conosco. Assim sendo, devemos observar que o Salmo, ele coloca para nós aqui o ponto negativo daquele que quer ser bem-aventurado, aquele que não pode andar com os ímpios, não se deter, muito menos se assentar no seu caminho. E agora ele apresenta da forma positiva, é aquele que o prazer dele está na lei de Deus. E ele medita, ele segue essa lei de dia e de noite, em qualquer momento, em qualquer tempo, em tudo que ele passar, porque ele é como a árvore. Ele não é uma imitação de uma árvore, ele é a árvore, esse organismo vivo, que desenvolve para Deus, para a glória de Deus, e dá o seu fruto no momento certo. É isso que ele faz. É como se nós falássemos, ele é como o ipê, que dá a sua flor no momento certo, e embeleza toda essa paisagem triste que nós temos aqui no Cerrado. E assim esse homem com Deus. E assim nós devemos também ser. O texto então nos apresenta uma última lição. Ele diz que o futuro do ímpio nós sabemos. Ele diz então, os ímpios não são assim. É diferente. Eles são diferentes porque eles são como a palha. E a ideia da palha aqui é algo passageiro, é algo que não tem valor, é algo inútil.
Então ele está dizendo que o ímpio é como a palha. E a palha é interessante que o vento, onde soprar, ela vai. Ela não tem firmeza, como uma árvore que tem raiz, uma árvore que suga todo o seu alimento ali do subsolo, da água. Ela não é assim. A palha, se o vento vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai também. Ela não sabe o que fazer. E veja que esse é o exemplo claro, também clássico, daquilo que o ímpio é. Pessoas que não sabem dar conselho, não sabem o que fazer, não tem uma direção certa, não sabe exatamente o que ela deve fazer. Então, aqui o exemplo é claro. Você quer ser como palha ou como a árvore que dá o fruto? Eu tenho certeza que você quer ser como essa árvore. Então, a Bíblia diz que o ímpio, ele é desse jeito. Então, não queira ouvir o conselho do ímpio. Ele não tem o que te oferecer. É apenas palha. Podemos dizer, o homem palha, o homem que aceita esses conselhos, ele está aí. Quando chega no final da sua vida, ele vai olhar para trás. Não tem nada. Não tem razão nenhuma. Tudo muito inútil. Aconteceu tantas coisas, não aconteceu nada. Para aquele que serve a Deus, ele reconheceu que a vida dele foi ótima, porque ele produziu muito fruto e agora ele pode ver a grandeza de Deus. O salmista então encerra dizendo: por isso os perversos, eles não vão prevalecer no juízo, nem na congregação dos justos. Ele está dizendo que o futuro é certo, porque Deus ele já decidiu que terá o juízo final. Então ele está dizendo que esse injusto, esse ímpio, o futuro dele já é certo. Ele vai perecer. Quando Deus tiver que tratar cada um no seu juízo final, ninguém escapará. Nós sabemos que Deus é um justo juiz. Então aquele que confiou a sua vida nos conselhos dos ímpios, que é como a palha, vai passar. Como fogo que apura o ouro para ele ficar cada vez mais puro, assim será. O juiz de Deus vem como fogo, e tudo que é palha será queimado, não vai restar nada. Mas aquele que é árvore, que está junto às correntes de Deus, esse sim vai sobreviver, porque esse está com Deus, e no juízo Deus vai conservá-lo e vai dar para ele o privilégio de viver no seu reino. Então, não se engane. Você às vezes pensa, não vou escutar o conselho do ímpio porque ele venceu. Ele tem isso, ele tem aquilo. Ele é um homem próspero. Não se engane. Aqui está dizendo que ele não vai prevalecer. Porque o justo é aquele que serve a Deus. Esse sim, esse vai agradar a Deus. E Deus vai justificá-lo. A Bíblia diz que Deus o faz através de Cristo Jesus. E assim, o bom conselho leva essa pessoa a estar com Deus. O conselho ruim é aquele que leva a pessoa no momento mais difícil, ela não tem o que dar. Quando o fogo prová-la, ela vai ver que ela vai ser queimada. Ela não vai resistir. Por isso, então, o texto, o Salmo encerra dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com isso eu quero concluir dizendo: olha, você às vezes passou na sua vida, passou na sua mente a ideia de que não vale a pena ser justo, ou viver para Deus, seguir os caminhos de Deus, porque sempre o ímpio prospera mais. O salmista pensou nisso também, o Salmo 73 fala sobre isso. Mas a conclusão do Salmo, desse aqui, o Salmo de número 1, é que vale a pena sim seguir a Deus. Porque no final de todas as coisas nós sabemos que Deus olha para o justo e para o ímpio. E o justo ele vai tratar da forma correta, ele vai dar recompensa, e o ímpio também a sua recompensa, porque o ímpio não vai prevalecer. Então lembre-se disso. Quando você tiver que ouvir um conselho, ouça o conselho da palavra de Deus. Então quero te lembrar, você meu irmão, quantos conselhos você está ouvindo dos seus amigos? Amigos que não têm conselho bom nenhum para dar, nenhum conselho bíblico. E você está deixando de ouvir o conselho dos irmãos da igreja, do pastor da sua igreja. Você prefere ouvir o conselho de pessoas que venceram na vida materialmente falando. Mas eu quero te dizer que isso não vai prevalecer. Você pode até pensar, mas eu estou nessa vida há muito tempo e já estou próspero, estou sim.
Eu quero te dizer que vai chegar um ponto que você vai perceber que tudo isso não valeu em nada. Então desista desse conselho, ouça o conselho bíblico, ouça o conselho das pessoas da igreja que são piedosas e siga esses conselhos, porque são conselhos bíblicos. É claro que você tem que avaliar cada um deles. Não é porque alguém diz que é piedoso, porque é pastor, é isso, vai te dar um bom conselho, mas veja segundo a Bíblia. Se alguém está te dando um conselho, observe se isso é bíblico. Se for bíblico, ouça. E você vai viver por ele. Vai ser bênção para você. Agora não fique aí ouvindo pessoas, até pregadores de televisão, sendo que não são bíblicos. Não ouça-os. Ouça a palavra de Deus. Ouça aqueles que estão pregando a palavra de Deus. E você vai perceber que esse conselho é o melhor para você. Então eu quero incentivar você a fazer isso. Nesse tempo de quarentena, quantas lives, quantas pregações, quantas coisas você está ouvindo, quantas igrejas até abertas estão. A nossa igreja presbiteriana aqui está fechada ainda, fazendo só os cultos online. Quantas igrejas? Mas a pergunta é, essas igrejas, essas pessoas estão falando a verdade? Você está deixando de ouvir a verdade da palavra de Deus para ouvir esses pastores, essas pessoas? Pense bem, analise bem qual conselho você está ouvindo. O conselho de pessoas que querem que você continue na sua ignorância, continue no seu rancor, no seu ódio, na sua maldade. Esses conselhos não são bíblicos. O conselho bíblico é, deixa tudo isso para seguir a palavra de Deus. Deixa tudo isso para viver uma vida livre, para servir a Deus. Porque Deus conhece o justo e conhece também o ímpio. Deus está olhando para você. Ele conhece o seu coração. Então aceite o conselho bíblico, é o melhor. Aceite o conselho aqui do Salmo de número 1. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não faça isso. É que o seu prazer esteja na lei de Deus, seguindo a Deus de forma correta, coerente. Porque um dia você vai ver que Deus ele olha para o justo e olha para o perverso. E Ele vai trazer juízo sobre o perverso. Que você não esteja do lado do perverso, mas do lado do justo. Decida agora, faça isso para o seu bem, para a glória de Deus. Com certeza você vai viver uma vida grandiosa. Assim, você vai dar a flor que o ipê amarelo dá nesse tempo. Você vai ser a pessoa que todos vão olhar dizendo, olha que beleza, olha que pessoa que segue o caminho de Cristo. Que seja assim com a sua vida, que eu desejo, que a palavra de Deus deseja. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe a Igreja de Cristo e possamos crescer juntos. Fiquem na paz. Como Deus é o implacável vingador contra os perversos, ainda que por algum tempo ele pareça não notar o que o ímpio faz, finalmente o visitará com a destruição. Portanto, em vez de admitirmos-nos ser enganados com sua imaginária felicidade, tenhamos sempre diante de nossos olhos, em circunstâncias de estresses, a providência de Deus, a quem pertence a prerrogativa de estabelecer os negócios do mundo e fazer com que do caos surja a perfeita ordem.